Boa noite, queridos irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Dizer o motivo da nossa alegria e de gratidão a Deus por mais essa rica e preciosa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para bendizê-lo, glorificá-lo, adorá-lo, o seu santo nome, amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Salmo 145, apenas os versículos 1, 2 e 3. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Salmo 145, 1, 2 e 3. Faremos a leitura em uma só voz. Amém? Leamos. Exaltar-te-ei, ó Deus e Rei, o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração... Até o 3, desculpa, irmãos. A igreja pode assentar-se. Vamos ter um momento de oração, de adoração ao nosso Deus. E para isso eu vou convidar o nosso irmão Lucas, que esteja fazendo essa oração de adoração a Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, santificado, ó Deus, seja o teu santo nome. Amém, venha Senhor. o teu reino, ó Deus, seja feita a tua santa vontade. Amém, ó Jesus. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, Amém, na Senhor casa Jesus. do Senhor, para podermos adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, a mensagem que for ministrada, ó Pai, que ela venha Senhor Jesus. achar morada nos nossos corações, ó Pai, que a gente Amém, venha meu praticar essa mensagem, ó Deus, em nome de Senhor Jesus. Jesus, em nome Guia de aquele Jesus, que for ó pregar, ó Pai, que ele não venha falar, ó Pai, de si mesmo, mas que o meu Espírito Deus. Santo do Senhor venha estar intercedendo Deus. na vida dele, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque é muito bom poder estar na casa do Senhor. Nós sabemos que Aleluia, muitas Jesus. outras pessoas em muitos outros países não têm essa mesma oportunidade, Obrigado, ó Pai. Senhor Deus. Nós somos muitíssimos gratos, ó Pai, por essa honra, ó Pai. Amém, Que o Senhor nos Jesus. abençoe, ó Pai. Que a gente possa, ó Pai, prestar um culto, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha aprovar, ó Pai, em nome de Jesus. ó É Pai. no nome santíssimo de Jesus, ó Pai, que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Convido ainda os queridos irmãos que abram suas Bíblias em Salmos de número 146. E nós faremos a leitura de todo esse salmo. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Salmo de número 146, de forma alternada. Todo este salmo. Amém? Aleluia. Louva a minha alma ao Senhor. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós estamos aqui essa noite para adorá-lo. O nosso Deus reina de geração em geração. Aleluia. Vamos entoar todos juntos os versículos 1 e 2. Leamos. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida.
cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. E esse cântico que nós vamos entoar agora, hino de número 26, vai falar um pouco disso. Canta a minha alma ao Senhor. Hino de número 26 do nosso inário. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso os bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, eu vejo além montanhas altaneras o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ó, como nós almejamos este dia tão esperado para nós, de estarmos cantando eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Passando já para o nosso momento de confissão de pecados, convido aos queridos irmãos que abram as Bíblias em Romanos capítulo 3, os versículos de 19 ao 24, onde fala que todos os homens na condição de pecadores, todos os homens, sem exceção, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 3, dos versículos 19 ao 24, novamente de forma alternada. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus.
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. Neste momento, nós teremos alguns instantes de oração silenciosa. Os irmãos podem estar curvando as suas cabeças, orando ao Senhor, pedindo perdão, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sabendo que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E após alguns instantes de oração silenciosa, vou convidar o nosso irmão presbítero Ari, que esteja quebrando o silêncio, orando a Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, através e na mediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Amém, Jesus. nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor Oh, Senhor. sobre as nossas Bendito seja o vidas. Senhor. Seríamos consumidos da face da terra. É verdade, Senhor. Sabemos, meu Pai, que por a lei foi criada para que o homem tivesse uma instrução, uma direção sobre o pecado, Oh, meu Deus. para que ele sabesse o que era pecado, o que não era. Oh, Deus. Mas nós somos salvos pela graça, porque pela lei Obrigado, Senhor. nenhum homem Jesus. Jamais, não teve Deus. condição de cumprir a lei, somente um, Jesus É Cristo. verdade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe que somos pecadores, somos limitados Oh, meu Deus. e que precisamos do Senhor a toda hora e todo É instante. verdade, Senhor. Por isso Nos mesmo, ajude, ó Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, ó Deus, para morrer no meu lugar, no lugar de cada um de nós, Obrigado, para Senhor perdoar Jesus. dos nossos pecados. Bendito seja o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar esse discernimento, para que nós saibamos, ó Deus, que nós dependemos do Senhor Totalmente, ó e que nós precisamos totalmente do Senhor, Pai. É verdade. enquanto nós estivermos vivendo aqui na face da terra. Oh, Deus. Porque nos só ajude, Senhor. seremos santos totalmente o dia que pudermos encontrar com o Senhor. É verdade. O Senhor dia que o Senhor vier buscar a tua igreja. Maranata, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém, É isso que meu nós te Deus. estamos rogando. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, Amém. tem misericórdia, ó Deus, de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ainda com muita alegria, sabendo que a nossa salvação já foi conquistada ali na cruz do Calvário. Vamos entoar o hino de número 172 do nosso hinário, Chuvas de Bênçãos, 172. Entoando este hino, o momento é oportuno para aqueles irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas. 172. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus. Tempos benditos trazendo chuva de bênçãos dos céus. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras
a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, o Senhor. Dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Nosso irmão diácono Estevão está com a oportunidade, está orando, agradecendo os dízimos e as ofertas. Grande Deus e eterno Pai, Amém, santificado Senhor seja o Jesus. teu santo nome. Aleluia. Muito meu obrigado, Deus. meu Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu, mais um Glória dia a de Deus, vida ó na Pai. tua santa presença, meu Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela escola dominical que nós tivemos aqui nesta manhã, meu Pai. E muito obrigado também pelo esse culto nesta noite, meu Pai. Amém, Senhor Jesus. Porque tudo aqui é feito para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia, Deus. Senhor. Meu Deus, meu Pai, abençoe todos os dízimos, todas as ofertas que foram tragas aqui no teu altar, meu Senhor. Meu Deus. E que o Senhor, meu Pai, continue derramando bênçãos sem medida na vida de cada um que está aqui presente Em nessa nome noite. de meu Deus. Jesus, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, se tiver entre nós aqui, Pai, algum irmão desempregado, Oh, meu que o Senhor Deus. abra as portas do emprego, Amém, Senhor. meu Deus. No nome santo de Jesus, tenha misericórdia, Deus, da Amém, vida da meu tua igreja, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor também abençoe o mensageiro nesta noite, Sim, meu Deus. Que o teu Santo Espírito servo, ó possa Pai. tocar nele, meu Pai, para que ele possa falar aos nossos corações. Em nome meu Pai. de Jesus, ó Que Pai. possamos sair daqui renovado e cheio do teu Espírito Santo, meu Amém, Pai. Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, perdoe nossos pecados. O Senhor conhece cada um. Sim, meu Deus. Aumenta Neste a nossa momento que fé, nós ó Pai. oramos e agradecemos por tudo, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Ainda Colossenses, capítulo 3, versículo de número 16. Colossenses 3, 16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos ler em uma só voz? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Com muita gratidão nos nossos corações, a equipe de louvor está com a oportunidade de estar nos conduzindo com alguns cânticos espirituais. E quando os irmãos se posicionarem, vou pedir ao nosso irmão Fábio que esteja fazendo a oração, meu irmão, que tem uma família aqui que é o esposo, né, o homem, o esposo, a esposa e o seu filhinho. É uma família muito abençoada, né, que faz parte dessa equipe que está viajando, né, estão a passeio, né, e são bênção aqui na igreja.
e também juntamente com os nossos irmãos Alexandre, a Heloísa e o João, né, que estão viajando, eles estão até juntos, né, e a família do Alexandre é a família do altar dessa semana, a família que nós estamos orando por eles. Então, Fábio, você esteja orando, né, por essas famílias, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Deus, por este culto, ó Pai, ofertado, ó Pai, somente a Ti, ó Pai. Amém, só o Senhor é digno, ó Pai, de todo louvor, de toda adoração, Amém, ó Pai. Jesus. Agora, neste momento, ó Pai, te pedimos pela família do Wilson, ó Pai, a vida da Raquel, ó Pai, a vida do Tiaguinho, ó Pai, Amém, que estão em viagem, Senhor. O Senhor possa estar abençoando, ó Pai, e também protegendo, ó Pai, de todo mal, de todo perigo, ó Pai. Coloco também, ó Pai, a vida da família do Alexandre, a Heloísa, ó Pai, a vida do João, ó Pai. Sim, meu que o Senhor Deus. também possa proteger, guardar, ó Em nome Pai, de Jesus, e ó abençoar, Pai. ó Deus. Sim, Que meu essa Deus. família, ó Pai, esteja nas nossas orações durante essa semana, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, interceder por esses irmãos, ó Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, ó Amém, Pai. Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Gente, orar uns pelos outros é nosso dever, né? O nosso dever. E hoje, juntos aqui, reunidos, eu estava sentada ali no banco e lembrando que a primeira pergunta do catecismo fala mais ou menos assim, né? Qual que é o fim principal do homem? Que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Exatamente. E quando a gente fala assim que a gente tem que glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, a gente faz os nossos pensamentos, com as nossas vozes, as nossas atitudes, o nosso levantar, deitar, tudo em nossa vida, não só aqui dentro do templo, que é chamada a casa do Senhor, mas dentro de nós, no nosso dia a dia. O pastor Cícero, lembrando dele, que está de férias, né? Mas ele fala que o nosso culto inicia aqui, mas tem o decorrer da semana, então a gente bebe dessa água, da água da vida, aqui, para poder ser sustentado durante a semana, mas chega no finalzinho, a gente já está ansiando por mais água. Tem a sede de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. E nós viemos aqui para poder louvar e engrandecer o nome desse que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. São coisas que a gente não se cansa de falar, porque a gente sabe que o nosso fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E quem é esse? Jesus, né? Quem é esse Jesus? Senão o Filho de Deus, que desceu da sua glória para poder nos dar salvação, né? Que morreu no nosso lugar. Não era Ele quem deveria estar lá, mas nós também não teríamos condições de morrer por nós mesmos, né? Somente o próprio Deus que viesse em carne poderia fazer isso por nós, e nós devemos tudo isso a Ele. Todo louvor, toda adoração essa noite. Aqui não é possível.
nós fomos quebrantados pelo amor do Senhor.
exaltando o nome do Senhor, aquele que é digno de todo louvor. É o centro do nosso culto, é o dono do nosso culto. E Ele está neste momento. Ele é maravilhoso. Lá em Isaías 6, fala que o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E é a esse que a gente deve a nossa vida em louvor, né? As nossas vozes, os nossos atos, os nossos pensamentos, o nosso dia a dia é entregue ao Senhor. Nós podemos buscar dentro de nós mesmos se nós estamos entregando a Deus tudo da forma que Ele merece. Né? Eu costumo falar assim, quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade de fazer tudo diferente do que a gente fez no dia anterior. Tudo de errado a gente fez, a gente deve abandonar a prática e fazer diferente. E se a gente louvou a Deus no dia anterior, hoje é mais que a gente deve fazer. Porque, conversando, falando com o irmão, que o que a gente anseia neste momento agora é a volta do Senhor. Se Ele não voltar para nos informar, nós iremos até o encontro dele. Amém. Eu confio em Ti de todo o coração.
digno de toda honra, toda glória e louvor. Amém? Nesse momento, estaremos... Vai ter o culto infantil, não? Ah, tá. Como é sabido da igreja, né? Nosso querido e amado pastor Cícero se encontra desfrutando de algumas merecidos dias de férias, né? Então, nosso pastor está renovando as suas energias, meu querido, e para que ele possa estar conosco aí durante esse mais um ano, e temos a imensa alegria, o imenso prazer de ter nosso irmão Alain, da terceira igreja presbiteriana de Carlos Prates, né, que está conosco aqui hoje. Desde já dizer para o irmão ter toda a liberdade, fique tranquilo, né, que o nosso bondoso Deus, na mediação do Espírito Santo, possa usar o irmão aqui nessa noite para trazer a mensagem, né, que é o momento mais aguardado, né, deste culto, que é o momento em que Deus fala conosco através da sua palavra, né, que Deus possa estar usando ricamente a vida do irmão, em nome de Jesus. Fique à vontade. Graça e paz, amada igreja. É um prazer estar aqui com os irmãos. A nossa irmã, cantora, esposa do Adenilson, diz que nós estávamos aqui para louvar, engrandecer o santo nome de Deus, exaltá-lo, e assim o fizemos através dos cânticos, da oração. E agora nós estamos de fato através da sua palavra, nós vamos ouvi-lo, e é com muita honra que nós estamos aqui. Eu quero apresentar minha esposa, que ela se coloque de pé, que tem me honrado sempre onde eu tenho ido, Maria Célia, os meus irmãos também lá da terceira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, Wellington e Thaisa, um casal muito amado, honrá-los, né? Tem acompanhado, estão conosco aqui para glorificar o nosso Deus. Como já foi dito pelo irmão Adenilson, o reverendo Cícero entrou em contato, e é um prazer mesmo, amados, servi-los através da palavra. Assim eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos meditar num texto de suma importância para a caminhada da igreja, para a nossa caminhada. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Nós faremos a leitura. Peço que os irmãos acompanhem. Logo após nós faremos uma oração, pedindo direcionamento do nosso Senhor, para que Ele fale de fato aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E na sequência faremos a exposição da palavra. A palavra diz assim, Atos 2, 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Curva sua cabeça, peço que o Senhor fale com cada um de vocês nessa noite. Pai, nós nos colocamos aqui mais uma vez em oração. Dessa vez, ó Deus, queremos adorá-lo, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, meditando na tua palavra. Use-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, tão somente como instrumento. E receba-nos, ó Deus, receba-nos essa adoração,
através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava vindo para cá, eu confesso que esse é um texto que fala muito ao meu coração, e eu sei que Deus trabalha muitas vezes em silêncio. Nós preparamos o que viemos aqui trazer para os irmãos, e de certa forma, de uma forma introdutória, eu pelo menos, que é a primeira vez que eu estou com os irmãos, a gente fica um pouco apreensivo, mas fui recepcionado ali por alguns irmãos e bati um papo com a Denilson. E esse papo que nós batemos foi que eu me senti em casa quando eu cheguei aqui. Eu me senti em casa porque essa igreja, ela me fez lembrar a igreja em que eu nasci, onde eu fui criado, onde eu dei os meus primeiros passos. A igreja presbiteriana do Crimeia Leste, na cidade de Goiânia. Era uma igreja simples. Inclusive nós estivemos, eu com a minha esposa, semana passada lá, ministrando aos irmãos. E eu percebi que aqui nesta igreja, nós também temos um modelo de serviço. Um serviço de comunidade, não só familiar, onde os irmãos podem, como o diácono, servir a igreja em oração. O soldado, filho do presbítero, está servindo no som. O cuidado com o louvor quando nós chegamos aqui no ensaio. E certamente tantas outras coisas que essa igreja tem vivenciado em unidade. Talvez nós possamos observar nossa casa e fazer um paralelo com esse tipo de serviço, com o que eu faço com os meus pais, ou com a minha esposa, com os meus filhos. Como nós temos caminhado, como nós temos tratado, lidado nessa caminhada, não só familiar, mas da fé. Afinal, antes de sermos filhos, filhas, esposos, maridos, mulheres, somos irmãos em Cristo Jesus. E quando nós observamos o serviço da igreja, ou a caminhada da igreja, nós podemos também, de forma ampla, observar como a igreja do Senhor tem caminhado. Não vou ampliar muito o ambiente, vamos falar só de Belo Horizonte. São quantas e quantas denominações que constituem o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E muitas vezes, ao observar para algumas igrejas, nós temos percebido que essas igrejas, no caminhar, na conduta, não têm honrado o nome do Senhor. Elas talvez não tenham vivido, não estão vivendo da forma com que lemos o texto que nos propõe como a igreja de Cristo em Atos estava vivendo. Aqui nós temos algumas dicas de como eles viviam, de como eles estavam unidos, caminhando, servindo uns aos outros. E foi muito importante para mim, quando eu cheguei aqui, fazer essa reflexão. E eu gostaria que os irmãos pudessem manter as suas Bíblias abertas, para que nós possamos aí juntos caminhar na explanação desse texto. E nós precisamos compreender esse texto. Esse texto ele está envolto num livro de suma importância, como eu disse anteriormente, o livro de Atos, que é escrito pelo evangelista, o companheiro de viagem de Paulo, Lucas. E Lucas escreve Atos na sequência do evangelho, do seu evangelho, do evangelho segundo Lucas. Então, nós podemos chamar essa obra de Lucas de uma dupla obra, ou uma obra em 2 volumes, onde nós temos o evangelho de Lucas com a ideia de trazer os relatos de forma organizada, os relatos da caminhada de Jesus Cristo. E ele escreve tanto o primeiro livro quanto o segundo a Teófilo, como diz mesmo o texto em Lucas 1:3 e Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui em Atos nós temos uma outra perspectiva. A perspectiva então do Evangelho de Lucas é uma perspectiva da apresentação do que Jesus Cristo estava fazendo, do que ele fez, do que ele ensinou, de como ele agiu, de como ele amou, de como ele curou, de como ele ensinou. Aqui em Atos nós vamos ver uma outra perspectiva. Nós vamos ver a igreja de Deus, a igreja de Jesus,
cumprindo o ID, sendo testemunha de Jesus, de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, que talvez também poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo. Afinal, é Ele que faz através de nós, através da sua igreja. Nós vamos perceber nesse livro 4 fundamentos para as testemunhas de Cristo, onde o primeiro fundamento trabalha com essa perspectiva de sermos testemunhas de Cristo, sermos capacitados pelo Espírito Santo. Aí a segunda de ir até os confins da terra, a terceira de sofrer perseguições e a quarta de estabelecer igrejas para a continuidade da missão. Nós vemos então Lucas nos apresentando no seu primeiro capítulo de Atos a mesma proposta que ele finda no seu evangelho: a ascensão de Jesus Cristo, a manutenção, ou Jesus solicita para que os seus fiquem em Jerusalém, aguardando logo a descida do Espírito Santo, para que através do Espírito Santo tenham poder para serem de fato testemunhas de Jesus até os confins da terra. Isso é o que nós vemos aqui nesse movimento do livro de Atos, já no primeiro capítulo, e nós temos a oportunidade de acompanhar que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, no primeiro capítulo, versículo 15, se eu não me engano, nós percebemos mais ou menos 120 pessoas. Naquele dia Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Essa é a igreja fundada por Jesus Cristo. Então, sendo obedientes, permanecem em Jerusalém, o Espírito Santo desce sobre eles, eles falam em línguas, as línguas idiomáticas para todos os povos que estavam reunidos naquela localidade de Jerusalém. Muitos, acompanhando aí o início do capítulo 2, muitos ficam maravilhados com tais coisas, aquelas pessoas que eles estavam, vindo de todos os lugares do mundo, medo, peso, romanos, gregos, todos os lugares do mundo estavam ali reunidos, e eles começam a ouvir as maravilhas de Deus na sua própria língua. Alguns outros não, alguns outros zombam e acham que eles estavam embriagados. É nesse exato momento que Pedro se levanta e faz aqui o que nós chamamos muitas vezes de o primeiro sermão da igreja. Ele vai fazer a defesa de Jesus Cristo. Na verdade, primariamente, por conta do contexto, a defesa de que aqueles irmãos não estavam embriagados, de que eles tinham recebido o Espírito Santo. Ali havia se cumprido a profecia de Joel 2, 28, 29, anunciada por João Batista: eu vos batizo com água, mas virá outro que vos batizará com o Espírito Santo. Esse é o cenário que antecede essa perícope a qual nós estamos trabalhando, e nós vamos perceber que logo após o sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas são agregadas a essa comunidade que já estava reunida, a comunidade de Jesus, a igreja, o corpo de Cristo. E logo na sequência, nós vemos o texto que nós lemos, que é a maneira como viviam os convertidos, os primeiros cristãos, a igreja do Senhor. E através dessa pequena introdução, dessa explanação, eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto, propondo um título, um tema, uma frase que fique no meu e no seu coração durante toda essa ministração, que diz: de que maneira devemos viver como igreja hoje? Nós podemos olhar para as Sagradas Escrituras e ter esse direcionamento. Inclusive nós vemos como, ou o exemplo de que essa igreja vivia. Agora, de que maneira devemos viver como igreja hoje? E eu gostaria de ir trabalhando com os irmãos, de versículo por versículo,
para que nós entendamos o que está acontecendo aqui, o que está se passando, e possamos no final fazer uma aplicação para as nossas vidas. Veja o versículo 42 que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Num primeiro momento, meus irmãos, nos é informado que a perseverança daqueles que estavam vivendo juntos estava baseada na doutrina dos apóstolos. Mas preste atenção, se nós retornarmos a versículos anteriores, vamos perceber que esse direcionamento apostólico, ele está embasado, ele está tratando de Jesus. Olha aí o versículo 36 de Atos 2. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso faz parte desse sermão de Pedro, que está nos apresentando que essa reunião, esse ajuntamento de partir do pão e orar, na reunião de oração que essa igreja vivia, ela só acontece porque existe uma base de fé, porque só existe Jesus Cristo. Essa fora, na verdade, toda a defesa da pregação do apóstolo Pedro perante os judeus, de que ele é o Cristo, o ungido, o prometido de Deus, o Messias, que nós podemos enxergar desde o proto-evangelho, Gênesis 3,15, onde já é anunciada a vinda de Cristo, e que fora também confirmada através dos profetas, o Antigo Testamento. O livro de Isaías nos traz referências brilhantes, como o capítulo 50, versículo 6, ou o capítulo 53, versículo 5. Podemos também ver nos Salmos, que tanto cantamos, que tanto louvamos, 22:18. E tantos outros textos que eram conhecidos daquele povo, dos judeus, que apontavam para Jesus Cristo, que profetizavam a vinda dele. Outra informação importante ainda nesse primeiro capítulo, ou na verdade o primeiro verso, é de que os irmãos viviam em comunhão. E essa comunhão era uma comunhão de partir de pão, era uma comunhão de uma vida de oração. E isso é importante refletirmos aos nossos dias. Será que nós temos tido essa comunhão uns com os outros? Igreja do Senhor? Eu estou tendo o prazer de ter comunhão com vocês, igreja que eu não conhecia, irmãos amados que eu não conhecia. Isso é privilégio, glória a Deus por isso. A maioria, meus irmãos, das associações gregas naquela época, confrontando aí o evangelho, ou o que está acontecendo, eles viviam também momentos de reunião, ou reuniões. No entanto, eles a faziam apenas uma vez ao mês. Aqui não, aqui nós vemos um cenário de que eles estavam perseverando na fé, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E nós vamos ver na sequência que essa era uma comunhão diária. Era uma comunhão diária. Uma outra perspectiva que foi colocada aqui hoje já no culto, é de que esse povo, essa primeira igreja, esse primeiro ajuntamento, a igreja primitiva, eles viviam na esperança do retorno iminente de Jesus Cristo. Tudo que eles faziam na sua caminhada remontava ou trazia o sonho para o coração da volta iminente a qualquer momento de Jesus Cristo. Talvez isso possa também confrontar o meu e o seu coração. Temos vivido assim, irmãos, aguardando a volta, o retorno do nosso Salvador, ou nós temos tocado o barco, dormido às 10 da noite, 6, meia-noite, enfim, e acordado como se fosse mais um dia qualquer. Sei que temos nossos afazeres, mas essa expectativa, ela precisa estar latente no nosso coração. A volta iminente, a qualquer momento, do nosso Salvador. O versículo 43 vai dizer: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Quando nós observamos esse versículo 43,
nós vamos nos deparar com mais uma ação prominente do Espírito Santo. Primeiro, a produção de temor, que vem do Senhor. Provérbios 9:10 vai nos dizer isso. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós também vemos a promessa de Atos 1:8, parte A, que vai nos dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui também sendo cumprida neste exato momento. Afinal, o texto está nos dizendo que está acontecendo através dos apóstolos sinais e prodígios e maravilhas. O Espírito Santo está se manifestando aqui. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essas manifestações, elas eram oriundas do Espírito Santo de Deus, do próprio Espírito de Cristo. Fora Ele que enviara o Espírito, o seu próprio Espírito, o próprio Deus, o Espírito Santo, o próprio Deus. E aqui nós vemos esse relato, dizendo que eles tinham temor, e o Espírito Santo do Senhor, o próprio Deus, estava agindo no meio daquelas pessoas, estava fazendo prodígios e sinais e maravilhas. O Senhor tem o controle de todas as coisas, meu irmão, e Ele também pode fazer através de nós, em nós, sinais, prodígios e maravilhas. O versículo 44 vai nos dizer que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais uma vez, Lucas está declarando aqui, nos mostrando, relatando um modelo de vida de unidade. Mas além dele relatar, ele vai além. Ele deixa claro que as pessoas que criam em Jesus Cristo passaram a compartilhar suas posses, os seus bens. Talvez na cabeça de alguns pode parecer loucura, embora o Evangelho seja loucura de fato para o mundo. Mas o que está acontecendo aqui vai de encontro com a forma com que eles viviam, o aguardo de Jesus. O que era mais importante era, primeiro, obedecer a Jesus, porque aqui nós temos a certeza de que há um suprimento dos necessitados, mas há também o financiamento da propagação do Evangelho. Posteriormente nós vamos enxergar isso no livro de Atos. Então nós vemos que aqui eles estavam fazendo algo em obediência ao mandamento de ser testemunha, e também tendo essa sensação, esse aguardo, essa esperança da volta a qualquer momento de Jesus Cristo. Veja, por exemplo, Atos 4:32, que vai nos dar uma narrativa da mesma forma, que vai contextualizar com o que nós estamos vendo aqui. O texto 4:32 vai dizer: da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Essa é a forma confrontante em que essas pessoas aqui de Atos, a primeira igreja, os primeiros cristãos estavam vivendo, os do caminho até então. Isso aqui está nos direcionando, meus irmãos, o entendimento de que, ao contrário da cultura de alguns judeus que seguiam um modelo de vida pitagórico, eles davam também, mas davam para aparecer e se retirar da sociedade. Essa era a forma com que eles trabalhavam. Os cristãos assim o faziam para oportunizar melhores condições de vida a outros, aquelas pessoas que estavam necessitando, a socorrer inclusive os necessitados e viver uma verdadeira vida comunitária como igreja. Isso é um desafio. É um desafio poder ter conversado com os irmãos, com a Denilson em especial, e ver que existe um desafio para a igreja. Um desafio de reforma, a igreja está tomando corpo, tem um projeto, e tudo isso se faz com o ajuntamento, com a colheita de cada um de nós, com a oferta, com o dízimo.
Isso é uma forma confrontadora. Os diáconos poderem visitar e ver os necessitados e devolver uma cesta básica, quiçá uma conta de luz. Cada comunidade trabalha de uma forma específica, mas nos remete a essa ideia de comparação do que está acontecendo aqui em Atos, aqui nessa perícope em que nós estamos observando, da multidão dos que creram. Eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Que confronto, hein? Isso é confrontante para mim. É confrontante para mim. O versículo 45 vai nos dizer: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todas à medida que alguém tinha necessidade. Como nós vimos, contrário a essa atitude, nós observamos o versículo 45, onde os cristãos têm essa conduta de vida por se preocuparem com as necessidades da igreja. Está havendo uma confirmação de como eles estavam vivendo ali, por meio desse cuidado mútuo, por meio dos seus bens, né? Eles fazem isso para suprirem uns aos outros. É mais uma vez claro. Eles permanecem na cidade usando suas casas como ponto de encontro e evangelismo e dão o verdadeiro valor ao que importa. O verdadeiro valor que importa não são os bens materiais, mas são as pessoas. O verdadeiro valor do que importa não são as coisas deste mundo, mas são as coisas do alto, são as coisas do céu, são as coisas de Deus. Aqui nós temos orientações para não ajuntar riquezas, mas o reino do Senhor, já instaurado pelo próprio Cristo, ainda vai, através da vinda de Cristo, se consumar. E todas essas coisas passarão. A palavra, que é o verbo, que é o próprio Cristo, nunca passará. O versículo 46 nos diz que diariamente perseveraram unânimes no templo. Mais uma vez partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lucas está aqui está na verdade repetindo a informação valiosa que ele inicia a nossa perícope, que é a prática dos irmãos indo contrária à cultura de algumas associações gregas daquela época, como eu disse. Eles não se reuniam esporadicamente ou para cumprir um cronograma ou uma tabela. Eles se reuniam diariamente no templo e partiam um pão de casa em casa. Essa é a forma com que eles estavam vivendo. As associações gregas, como eu disse, repetindo só para frisar, na maioria das vezes se reunia apenas uma vez. A igreja se reunia todos os dias, no templo e nas casas. O partir o pão, meus irmãos, dá a ideia de intimidade, de algo íntimo, de comer à mesa, de estarmos juntos, de celebrarmos a Cristo, de orar, saber das dificuldades uns dos outros, para que possa haver socorro. Isso é o que acontecia. Além do amor, o termo usado aqui, o termo original para singeleza, quer demonstrar que nesse ajuntamento ele havia simplicidade. Não havia pompa ou luzes, feixes de luz. Era algo simples de coração. Era algo para Jesus, para Deus. E nós chegamos aqui no nosso último versículo, irmãos, onde diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O versículo final, então, aqui do nosso texto é, na verdade, uma continuação, né, do versículo 46. E ele está querendo nos ilustrar que todo esse ajuntamento, humilde, simples, sem pompa, de amor, tem um motivo especial. É esse motivo que nós estamos aqui hoje. É um motivo de louvor e adoração ao nosso Deus. É de exaltação ao único Deus, ao nosso Salvador.
Esse modo de vida diária era bem vista, presta atenção, o modo de vida diária era bem vista aos olhos dos que observavam, de tal forma que isso trazia bons frutos. A Bíblia nos fala, o texto é claro em dizer que o Senhor acrescentava novos convertidos pelo modo de vida dos cristãos. Interessante isso, né? E nós temos dado esse bom testemunho? Será que nós, enquanto igreja, se fizermos de forma escondida uma pesquisa, camuflada, com os vizinhos, será que nós estamos tendo ou oferecendo essa mesma percepção a eles? De bons cristãos, de pessoas unidas, que vivem o amor. É confrontador, porque muitas vezes nós reclamamos que o nosso crescimento numérico da igreja, ele é desacelerado. É confrontador. Fica só para reflexão. Não estou dizendo também que esse é o motivo. Nós não vivemos pragmatismo. Nós vivemos Cristo. O trabalho é dele, o serviço é dele, a obra é dele. Ele acrescenta quem ele quiser, quando ele quiser. Mas é interessante nós observarmos a vida desses irmãos aqui em Atos, que através dos seus, ou do seu testemunho, a sua igreja, a igreja de Jesus, oportunizava o Espírito Santo acrescentar mais pessoas naquela localidade. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava o dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso, o quê? Enquanto eles estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aleluia. Um modo de vida simples, um avivamento real, que continuamente dava uma boa colheita. Não por méritos humanos, amados. Não adianta ser bonzinho, cantar bem, tocar bem. Louvei com o coração. Que benção. Se tivesse prata ali, eu acho que eu tocava, viu? Mas não por mãos humanas, não por mim e por você, mas a pela ação do Espírito Santo. É Ele que faz, irmãos. É Ele que faz. É Ele que faz em nós, né? Nada somos sem a presença do Senhor em nós. Muitos amados dentro da igreja dizem ser cristãos. No entanto, vivem de uma maneira que não condiz com a forma bíblica de ser um seguidor de Cristo. Temos dificuldades muitas vezes em acolher pessoas. Graças a Deus não foi aqui. Fomos bem acolhidos, aleluia por isso. Mas temos dificuldades. Temos dificuldades em ofertar. Temos dificuldades de visitar e receber visita. Somos impacientes com o próximo. E na maioria das vezes nós ficamos com o pé atrás, né, nos relacionamentos, nas novas amizades. Isso é coisa de mineiro, né? Que é mais ressabiado. Olhamos primeiro a nós mesmos, e quase nunca olhamos para o outro, para a necessidade, para as dificuldades. Temos problemas nos relacionamentos, irmãos, por conta de pensamentos contrários nas diversas áreas da vida. Se a pessoa pensa diferente de mim, eu já, essa aqui eu acho que eu não vou caminhar com ela não, vou procurar alguém que pense como eu. Romanos 12 vai nos ensinar a sentarmos à mesa juntos, independente do que eu penso, do que o outro pensa. Não se pode, amados, negligenciar o exemplo de amor ensinado por Jesus Cristo. João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E o que me chama a atenção nesse texto em que Jesus nos adverte, ou nos direciona a um novo amor, a um novo mandamento, é que ele fala que nós devemos amar os outros como ele nos amou. E ele foi para a cruz. Ele morreu por mim e por você.
Ele nos amou. E essa é a forma confrontadora de enxergarmos o Evangelho. É de sermos obedientes a Deus, a Jesus, como morte de cruz. Efésios 5 vai dizer, né, o relacionamento do marido com a mulher. Mas a Bíblia vai dizer a todo crente: o marido se doar à sua esposa como Cristo amou a igreja. Uma vida de morte. A esposa ser submissa ao marido, porque Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Uma vida de cruz. E aos irmãos, uma vida de cruz. A toda a comunidade, uma vida de amor. Uma vida de olhar para o outro e abandonar o eu. E é exatamente esta prática que direciona uma igreja verdadeiramente cristã, um corpo verdadeiramente salvo em Cristo. Um corpo verdadeiramente salvo em Cristo, que for alcançado pela graça e misericórdia do Senhor, e como também nos direciona o texto, é canal de alcance a outros, anunciando o Evangelho, dando um bom testemunho. Por isso, meus irmãos, nós precisamos conhecer e observar as Sagradas Escrituras. Nelas seremos instruídos e saberemos discernir o que nos falta para vivermos uma vida em comunidade. Uma vida em comunidade, em ajuntamento, que agrade a Deus, que exemplifique Jesus em nosso meio e que resgate vidas pelo poder do Evangelho de Jesus, pela ação do Espírito Santo através de cada um de nós. Eu quero partir aqui para a conclusão, concluir ponderando que esse modo de vida da igreja estava pautada, como já fora dito, e eu friso, no retorno iminente de Jesus. E certamente precisamos, amados irmãos, ter esse sentimento hoje. Jesus vem como ladrão. Nós não sabemos o tempo, a hora. Ele vem no piscar de olhos. Nós precisamos hoje viver aguardando o retorno do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. E aqui me vem uma pergunta. Eu quero compartilhar com os irmãos. O que nos falta para sermos igreja como a igreja de Atos? O que nos falta para sermos igreja como nós vemos aqui a igreja de Atos? Ao meu coração, observando todo esse contexto envolvido aqui, que nós estamos trabalhando, eu percebo que nos falta unidade. Falta nos observarmos a verdadeira doutrina apostólica que é alicerçada em Jesus Cristo, em sua vida, seus exemplos, seus ensinamentos. Nos falta ter uma vida de oração. Nos falta certamente partir o pão juntos, meus irmãos. Talvez nós não conseguimos ver tantos sinais no nosso meio hoje, tantas maravilhas e prodígios, porque nos falta temor, porque nos falta amor. Mas é preciso olhar para a palavra do Senhor, queridos, e entender que através dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós precisamos amar uns aos outros, de forma prática, cuidar uns dos outros. João 15:12 vai dizer: e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mais uma vez Jesus relatando a necessidade de amarmos os outros, os irmãos. A palavra vai nos direcionar a amar todas as pessoas. E ela vai dizer principalmente os da fé. Isso é um direcionamento, não é só para quem entra na igreja, para quem é batizado, para quem faz pública a profissão de fé. É um direcionamento de amar todo ser humano. É um direcionamento de amarmos a ponto de socorrer um morador de rua, talvez, como Jesus socorre Bartimeu, capítulo 10 de Marcos.
Cristo é o único, meus irmãos, o único. Em nós não temos nada. Isso aqui, ó, é um direcionamento do Senhor Jesus. Isso aqui é a palavra sagrada. Isso aqui é santo. É separado isso aqui para nós, para nos instruir, para nos direcionar, para nos exortar. Cristo é o único capaz de nos dar essa condição, transformando vidas, transformando a nossa vida, nos dando essa condição de amor, de amar, através do Espírito Santo de Deus. Se for por nós, queridos, nós só vamos na galerinha que a gente gosta, nós só vamos naquele pessoal do churrasco, porque se do sushi ali, eu não estou muito afim não, embora qualquer um quiser me chamar, eu e minha esposa, a gente é bom de boca, nós vamos. Mas se o Espírito Santo não agir em nós, amados, Atos 1:8, volta aí uma página, nós conhecemos bem esse texto. No Evangelho nós temos a grande comissão, né? Onde nos manda fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aqui nós temos a sequência dessa grande comissão. É uma grande comissão também, sermos testemunhas. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É preciso, meus irmãos, sermos diferentes em um mundo de iguais, capazes de amar, não somente o corpo de Cristo, mas a todas as pessoas que estão à nossa volta. Na minha escola, estou vendo uma juventude boa aqui, viu? Amar as pessoas na minha escola, mas não é amar só para bater nas costas e jogar futebol. É amar a ponto de querer que ele seja salvo e falar do Evangelho de Jesus. Assim para os adultos também, amar lá no meu trabalho, os meus familiares que nos reunimos mensalmente ou nos dias de comemoração, que estão perdidos. Todos que estão à nossa volta, onde nós possamos, amados, levar a mensagem da cruz, o Evangelho de Jesus. É preciso fazermos isso. É necessário sermos igreja viva do Senhor. Para isso que estamos aqui, para direcionar o Evangelho, fazer conhecido Jesus Cristo a todas as nações. Talvez você esteja pensando que os confins da terra estão muito longe, mas a perspectiva do que está sendo dito aqui, ordenado por Jesus Cristo, é que parte dos meus amigos aqui, ó, de Jerusalém, da localidade em que eu estou, sabe, dos meus vizinhos, do cara que eu pego o ônibus todo dia para ir para o trabalho, eu sento ali do lado do trocador, e na maioria das vezes é o mesmo trocador, é o mesmo motorista, a padaria que eu vou comprar o pão, o leite, a atendente que me atende, o supermercado, a drogaria da Celinha, o marketing, né, para minha esposa, tem uma drogaria, chama Drogaria Celinha. É para onde você estiver indo, amado, se você tem a oportunidade de falar de Jesus. É o sacolão que eu vou toda semana para fazer o sacolão, e de repente eu passo numa atendente, na outra, mas está ali. O sacolão de bairro é sempre pequeno, não é muito grande, tem poucos caixas. É o gerente que às vezes você conhece. Eu vou finalizar com um pensamento do meu coração. É o que eu penso aqui nessa cachola. Muitas vezes nós dividimos a missão como o missionário integral e o crente normal. Mas a integralidade da vida cristã é de missão integral. É de missão a todo tempo. Amando a todas as pessoas, anunciando o Evangelho de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, somos gratos, ó Pai, por essa noite, por esse tempo, pela Tua palavra.
fala aos nossos corações, incomode-nos, ó Deus, no decorrer da semana, que nós possamos retornar hoje para os nossos lares, e essa mensagem, essa palavra do Senhor, latejar nos nossos corações, na nossa mente, a ponto de nos incomodar mesmo, Pai, e buscarmos fazer diferença. Mas na verdade, Deus, nós carecemos do Senhor, porque sem o Teu auxílio, sem a ação do Senhor Espírito Santo, nós não somos e nem conseguimos fazer nada, não somos ninguém. Nós carecemos do Senhor e precisamos da Tua ação em nós. Complete, ó Deus, a boa obra em nós como crentes, mas use-nos, ó Deus, a alcançar outros, a amar a nossa amada igreja e a amar aqueles que estão longe da fé, a ponto de anunciarmos, de sermos testemunhas por onde quer que vamos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar com os irmãos, oportunidade sem par, ímpar, para a Tua glória, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Denilson. Amém, meus irmãos. Como acabamos de ser confrontados, né, nesta noite, se nós vemos, né, os nossos vizinhos, os nossos amigos, e não arder em nosso coração esse desejo de pregar esse evangelho, de anunciar essas boas novas, realmente nós temos que fazer uma autoavaliação, porque nós não estamos sendo a igreja verdadeira do Senhor, porque essa responsabilidade, essa missão pesa sobre cada um de nós, sobre a igreja do Senhor, de, como foi pregado aqui, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, anunciarmos as boas novas de salvação, para que haja arrependimento, transformação e mudança de vida. Amém? Que nós saiamos daqui essa noite confrontados com essa palavra, e que o nosso bondoso Deus venha ajudar essa igreja, porque nós sabemos que tem muitas pessoas aqui nesse bairro, nessa comunidade, né? Aqui é o último lugar que nós temos que refletir se nós estamos sendo realmente cristãos verdadeiros. Mas é juntamente com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, na escola. É lá que nós temos que refletir, temos que meditar. E aqui é o local onde a gente vem para recarregar as baterias, renovar as nossas forças, adorar o Senhor, glorificá-los, para sair novamente, né, para cumprir essa missão e essa responsabilidade. Amém? Vamos nos colocar de pé e entoarmos o hino de número 314. Vou convidar o nosso irmão Fábio. Diligência, que é a responsabilidade da igreja de sair por vastos campos pregando esse evangelho, anunciando essas boas novas, amando ao nosso próximo, né? Falando desse amor tão maravilhoso que transformou as nossas vidas. É o mesmo ritmo do 159, viu, meu irmão? 314 do nosso inário. Diligência. Com muita alegria. Deseja trabalhar.
aqui. Convido o nosso irmão presbítero José Eupídio, que esteja orando, fazendo essa oração final, agradecendo ao nosso bondoso Deus por essa grandiosa e por essa rica oportunidade. Santo e misericordioso Deus, muito obrigado ao Pai Celestial por mais esse momento, ó Deus, nós estivemos aqui na tua casa. Amém. Te agradecemos, ó Deus, o Senhor tem nos dado a saúde, o Senhor tem nos dado, ó Deus, aquilo que nós necessitamos para podermos, ó Deus, te louvar em espírito e em verdade. Obrigado. Te agradecemos também, ó Deus, pela mensagem, ó Pai Santo, que sempre fala, ó Deus, ao nosso coração. Aleluia, Senhor Jesus. E sabemos, ó Deus, que nós somos, ó Deus, comprometidos com o Senhor. Amém. Apesar, ó Deus, das nossas fraquezas, mas nós temos crido, ó Deus, num Deus que é todo poderoso. Aleluia, e poderá, ó Deus, Jesus. ainda salvar muitas pessoas aqui nesta localidade. Em nome de Jesus. E pedimos, ó ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada visitante que esteve aqui nesta noite. Que a tua palavra também possa ter falado aos seus corações. Em nome de Jesus. Queremos te ó Pai. pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê, ó Pai Celestial, uma boa semana, ó Deus bendito, e que nós possamos, ó Deus, colocar aquilo que nós ouvimos hoje pela escola dominical e agora, ó Deus, com a tua mensagem em práticas nas nossas vidas. Amém, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus bendito, por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Está assim finalizado o nosso culto dessa noite. E nós queremos